Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos, com essa voz um pouco rouca, dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, que dá nome ao canal, agora pelo tópico da pluralidade de pedidos. Efetua a leitura. É permitido ao autor formular em um mesmo processo mais do que um pedido. Se assim optar, haverá, naquele processo, pluralidade de pedidos. Em geral, ao serem formulados mais de um pedido, o demandante espera ver todos eles deferidos pelo órgão julgador. Há, no entanto, situação em que, a despeito de terem sido formulados alguns pedidos, o demandante deseja que apenas um deles seja concedido. Surge a necessidade, então, do ponto de vista didático, de separar estas categorias. A doutrina em geral, como veremos adiante, trata estas situações como cumulação de pedidos, subdividindo-os em cumulação em sentido amplo e cumulação em sentido restrito, ou cumulação em sentido próprio e sentido impróprio. Acreditamos ser melhor, no entanto, reagrupar os institutos. Chamamos, então, o fenômeno que permite a formulação de mais de um pedido em um único processo de pluralidade de pedidos. Os casos em que o demandante formula mais de um pedido, desejando que todos eles sejam concedidos, agrupamos na categoria da cumulação de pedidos. Se, de outro lado, o demandante formula mais de um pedido, mas almeja a concessão de apenas um deles, tal situação é encarada como pluralidade de pedidos stricto sensu. Temos, então, que o gênero pluralidade de pedidos contém duas espécies, a cumulação de pedidos e a pluralidade stricto sensu. Avancemos. Pedido subsidiário ou sucessivo é aquele formulado pelo demandante para que seja analisado tão somente na hipótese de improcedência de um outro pedido, o principal. Há, inegavelmente, mais de um pedido formulado pelo demandante, mas pretende-se que seja deferido apenas um deles. Caso o pedido principal venha a ser concedido, o subsidiário não será analisado, perde o seu objeto. Agora eu efetuo a leitura de algumas passagens doutrinárias cujas citações aparecem na tela para os senhores. A primeira delas, de Nelson Nery Júnior.
Pedido sucessivo é a pretensão subsidiária deduzida pelo autor no sentido de que, não podendo o juiz acolher o pedido principal, passa a examinar o sucessivo. Por exemplo, pedido de nulidade ou anulação de casamento como principal e como subsidiário a de separação judicial sucessivo. O pedido sucessivo só é examinado pelo juiz se não puder ser deferido no mérito o pedido principal. A doutrina também denomina esta espécie de pedido como cúmulo subsidiário de pedidos. Aqui uma outra referência que eu trago aos senhores, a citação é de Teresa Ruda Alvim Vamber, que está na tela aí para os senhores. Entre aspas, o artigo 289 do CPC de 73 autoriza a formulação de mais de um pedido em ordem sucessiva. É a denominada cumulação eventual, pela qual o autor expressa uma sequência de pedidos em uma verdadeira escala de preferências. Em primeiro lugar, formula o autor o pedido principal, subordinante, a ser conhecido em primeiro plano, que representa aquilo que primordialmente anseia, ou que lhe é mais interessante obter, e, em seguida, um ou alguns pedidos subsidiários ou subordinados, em ordem decrescente de interesse, para a eventualidade de o primeiro não ser acolhido. Aquilo que efetivamente representa o anseio de obtenção do autor está no pedido primeiramente formulado, somente se contentando o autor com alguns dos demais, se o mais importante ou o mais interessante não puder ser realizado. E, por fim, uma referência jurisprudencial, um julgado de recurso especial do STJ. A cumulação eventual de pedidos encerra o intuito do autor de ter acolhida uma de duas ou mais pretensões deduzidas, apresentadas em ordem de preferência, que há de ser considerada pelo magistrado no julgamento da demanda, sob pena de restar eivada do vício citra petita, porquanto compete ao juiz julgar o pedido como posto pelo autor. A respeito do pedido subsidiário, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou os seguintes enunciados. Enunciado de número 287. O pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal. E o enunciado 288 do FPPC. Quando acolhido o pedido subsidiário, o autor tem interesse de recorrer em relação ao principal. Essa pluralidade de pedidos fez com que a doutrina o classificasse como uma nova espécie de cumulação de pedidos, como será analisado a seguir. Mas é bom que se diga desde logo que não se trata propriamente de cumulação, daí chamar-se cumulação imprópria ou em sentido estrito. Imperioso distinguir as hipóteses do caput e do parágrafo único do artigo 326. Aquele, como estudado, trata do pedido subsidiário, ao passo que este, o parágrafo único, aborda a figura do pedido alternativo. Ambos consistem em pluralidade de pedidos, cumulação imprópria ou em sentido stricto sensu, mas há uma peculiaridade que os diferencia. Se entre os pedidos houver relação de preferência manifestada pelo demandante, estaremos diante do pedido subsidiário. Daí falar-se em pedido principal e pedido subsidiário. No pedido alternativo, não se constata qualquer relação entre eles. Passar a fazer uma leitura
de uma referência bibliográfica cuja citação vai aparecer adiante para os senhores. Na acumulação alternativa, não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu. Já na acumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro ou outros subsidiários. Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um. Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma importa flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios. Esse é o julgado do embargos no recurso especial número 619.918 do STJ, julgado pela Corte Especial. Então, recurso especial 616.918 com embargos de divergência. Importante ter em mente que há ainda uma outra dificuldade de ordem terminológica. Não se pode confundir a acumulação imprópria alternativa que acabamos de analisar com o pedido alternativo. Na primeira delas, a acumulação imprópria alternativa, regrada pelo parágrafo único do artigo 326, há mais de um pedido formulados ao juiz. No pedido alternativo, que é disciplinado no artigo 325, há apenas e tão somente um pedido, que por peculiaridade do direito material, como vimos, pode ser cumprido por mais de uma forma. A peculiaridade a que nos referimos diz respeito às obrigações alternativas, assim entendida, aquela que admite satisfação por mais de uma forma. Perdoem. Trata-se, portanto, de matéria afeita ao direito civil. Eu trago aqui duas referências aos senhores, uma de natureza doutrinária e uma outra de natureza jurisprudencial. A primeira, de Nelson Nery Jr. Esta situação não se confunde com a do pedido alternativo, puro e simples, no qual o pedido me perdoem, é formulado de maneira que possa ser cumprido por mais de um modo, como bem define o artigo 325 do Código de Processo Civil. Na acumulação de pedidos alternativos, o juiz é quem escolhe qual dos pedidos deve acolher, dadas duas opções pelo autor, que não precisam guardar congruência entre si. Parágrafo 3º do artigo 327 do CPC. Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui
deixar para tratar no próximo vídeo a respeito do próximo tema, que é o da cumulação de pedidos e a classificação dessa cumulação que nós vimos tratando até então com os senhores. Por hora é só fazer um corte no vídeo para cuidar da voz. Fiquem todos com Deus e até a próxima.